Roger Machado cai ou não cai no São Paulo Futebol Clube? As últimas notícias do São Paulo, elas são assim impecáveis. O São Paulo ele vive dias bastante complicados e o técnico do São Paulo tem ali a demissão pedida por uma verdadeira massa, mas ele se mantém no cargo ainda e o presidente do São Paulo, ele veio e falou a respeito da situação de Roger Machado. Também uma página nova sobre Dorival Júnior, uma atualização muito importante, muito bacana para nós falarmos sobre o Dorival. E ele fecha com o São Paulo ou não. Então vai ser coisa muito bacana, você vai gostar de verdade. E tem mais, hein? Vou falar sobre um retorno monstruoso no São Paulo e sobre Gustavo Santana, um centroavante equilibradíssimo no seu futebol, top mesmo, que ele está ali no São Paulo pedindo passagem. Eu quero atualizar de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube, falar sobre Michel Araújo. Tá sabendo a história do Michel Araújo? Vem comigo então que eu vou te contar tudo do São Paulo, das últimas notícias de hoje. Vamos lá então, chega nesse like pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo mesmo, se inscreva aí, faça parte dessa família que só cresce para nós conversarmos todos os dias de São Paulo nas notícias matinais do nosso tricolor paulista, vai ser top mesmo. E olha só, começando aqui, a pergunta que não quer calar, como é que tá a situação de Roger Machado e Dorival? O Dorival Júnior, ele teria recebido uma ligação do São Paulo de um assistente do Harry Macis, que ligou para ele com o Harry Macis do lado. Essa informação veio de jornalista que faz a cobertura do São Paulo, e aí ele falou, seguinte, o São Paulo, até o Dorival, né, teria dito sim pro São Paulo, mas um sim meio na encolha, né, depois eu converso aí, enquanto vocês têm o Roger Machado no cargo, não dá pra conversar muito, o cerco está fechando pro Roger, e Dorival Júnior, ele tá com 1,5 pé, quase 2 no São Paulo Futebol Clube já. Alguns técnicos como Rogério Ceni, que seria um dos postulantes a assumir o São Paulo, ele tá no Bahia ainda. Lá no Bahia, ele está encontrando problema sim, ele também pode ser demitido a qualquer momento, mas hoje o Ceni está no Bahia ainda empregado. Quem não está empregado é o Dorival. Tem outros nomes também que fazem parte aí de uma lista de desempregados, do quadro de desemprego no futebol ali enquanto técnicos, até tem. Tem o Sampaoli, por exemplo, que nenhum São Paulino nem pensa em Jorge Sampaoli, não tem nem cabimento, né? Agora o Dorival hoje, ele seria uma figura quase que unânime. Tem São Paulino que não curte muito Dorival, mas esses São Paulinos que não curtem Dorival curtem menos ainda o Roger Machado. Então sim, Dorival ele não é mais uma realidade, ele passa a ser uma realidade com R maiúsculo, baita realidade. E o Roger, ele tá demitido. Esse aqui é o ponto. O Roger está demitido. O Roger, ele perdura no São Paulo. Ele se mantém ali, né? Ele tá amarrado ali no São Paulo por um fiozinho. E esse fiozinho chama-se vitória contra o O'Higgins. Esse fiozinho chama-se vitória contra o Boston River. E esse fiozinho chama-se vitória contra o Juventude naquela Copa do Brasil. Contra o Vasco da Gama, quando o São Paulo perde, o São Paulo realmente tinha uma chance de demitir o Roger. Mas não fazia muito sentido, porque quando o Renato Gaúcho assumiu o Vasco passou de time normal pra fraco, maluco, pra um time sério. Então o Vasco, que tem uma camisa gigantesca, você coloca o Renato Gaúcho lá, e mais o time do Vasco, que não tem nada de fraco naquele time, né? Com a chegada do Cuiabano ali, equilibra até o setor defensivo. O ataque fortíssimo, os caras montaram um time. O São Paulo perder lá foi normal também. Muitos times têm perdido pro Vasco lá. Então não tem assim nossa, acabou o mundo. Não, não é por aí não. O São Paulo realmente ele conseguiu manter o Roger com essas argumentações. Agora, perde agora em Campinas, né? Em Mirassol, não é em Mirassol, é aqui em Campinas, perto de São Paulo. O mando é do São Paulo, que não vai jogar no Morumbis amanhã. Então, se você perde pro Mirassol lá em Campinas com o mando centro do São Paulo, aí acabou, o Roger Machado vai começar a ser demitido. O Rui Costa, que é o diretor de futebol que contratou o Roger, ele deu aquela postada alta, né? Ele falou, não, eu vou ficar aqui, o cara tá mantido, se ele sair eu vou sair também. Como tipo assim, diretoria, quem manda aqui sou eu, né? Esse recado do Rui Costa, se o Roger Machado sair, eu saio junto, ele tá dando um claro recado pro Harry Macis, que quem manda lá é ele. E o Harry Macis tem a Independente, o Baby lá, pedindo a demissão do Rui Costa, e o Harry Macis, ele simplesmente ignorou o pedido, e ele deu uma peitada ontem na torcida. Quando ele dá aquela entrevista ali
Eu esqueci com aquele portão que sobe e entra ali pro Salão Nobre ali do São Paulo. Ali é quando os caras têm a reunião, tem a sala de troféu do lado, né, salvo engano. Quando os caras saem ali, o Roger Macias ele sai, ele vai dar uma entrevista e ele fala mesmo que a torcida cobrou, vaiou e até perdemos um pênalti por isso. Ele ignora o pé duro que o Caleri tá jogando hoje em dia, não sabe bater pênalti, é um jogador que tava vivendo mais de costar zagueiro do que de jogar bola com o pé, tentar jogar, e aí ele culpa a torcida que vaiou o Roger Machado. Eu sou um dos que não está vaiando o Roger Machado. Acho sim que ele tem que ter tempo para trabalhar até que o Dorival queira voltar. O Dorival quer voltar amanhã, demite o Roger hoje e traga o Dorival amanhã. Se o Dorival quiser descansar mesmo, como algumas notícias colocaram depois que ele saiu do Corinthians, aí o Roger Machado é o tipo de cara que pode ir ficando no São Paulo pra esperar o Dorival. Claro que ele pode colocar um São Paulo no rebaixamento, aí tudo pode acontecer, mas não é verdade também que o São Paulo esteja mal. Ele tá num Brasileirão, numa zona de G4, lá em Simão, né, onde ninguém esperava que estivesse. Ah, mas o Crespo era líder. O próprio Crespo dizia que não ia se manter. E o São Paulo tá bem na Sul-Americana, tá bem na Copa do Brasil, então tudo é subjetivo quando você faz uma análise de números. Os números, eles são exatos, nunca subjetivos. Mas quando você pega esses números e fala, tá, é fraco ganhar do Juventude em casa por 1-0. É fraco, mas é uma vitória. Dá ali pro São Paulo uma vantagem pro segundo jogo. Então sim, o Roger Machado faz um trabalho questionável, como sempre fez, igual o Zubeldia, igual o Crespo, igual o Rogério Ceni, igual o Carpini, igual o Adilson Batista, igual todos. Wagner Mancini, todos. Tirando o Dorival Júnior e Muricy. Sabe, tirando o Muricy 2000, sei lá quanto, 15, 14, você tem o Dorival e só. O resto é tudo duvidoso. Dito isso, o Roger, ele, por enquanto, se mantém no São Paulo. Mas tá praticamente fora assim que acontecer. E o Roger Macias, ele segura o Roger, pede pra galera esperar, apoiar e tal. Beleza, vamos apoiando enquanto dá, né? Quem não quiser apoiar também, né? Tá junto, tamo junto. O Caleri, ele foi poupado pela torcida do São Paulo até agora em relação a críticas, né? A torcida do São Paulo, com muito carinho pelo Caleri, não gosta de criticar o Caleri. Mas muito do que o São Paulo tem passado aí, alguns vexames, inclusive, tem a ver com o centroavante não fazer gols. O Tolói, ele é bastante cobrado, não tolero o fato de chegar aqui e falar o Tolói do meu São Paulo, não gosto, queria que o São Paulo não tivesse trazido o Caleri e se mandar embora agora no final do ano, tá ótimo, tá bem mandado. O Caleri eu nunca gostei como jogador e agora ele tá velho, né, então agora é que eu não gosto mesmo. Mas dito isso tudo, a galera cobra do Tolói de uma maneira que não cobra, por exemplo, do Caleri, nunca. O Caleri tem uma gordurinha pra queimar aí, claro que tem. Agora o Caleri tá atrapalhando, em alguns aspectos o Caleri está atrapalhando. Muito cruzamento, muito chuveirinho na área do técnico Roger Machado. O chuveirinho é justamente para ajudar o Caleri, e com os pés ele é muito ruim. Então o Caleri, ele tá vivendo hoje no São Paulo um momento em que ele briga por renovação de contrato, pedindo aumento salarial, acho que pediu, segundo informaram, ele quer um aumento. O Jorge Nicola falou que ele quer um aumento significativo, já ganhou 1.300.000. Quanto vai ganhar o Caleri? Vai ganhar mais com a Arrascaeta? Vai ganhar igual o John Arias? Assim, não tá merecendo, mas tudo bem, vai ganhar uma fortuna. E aí ele quer um contrato de 2 anos, que vai se estender por mais um ano automaticamente se ele bater metas, que ele vai bater, porque só ele joga. Não importa se tá o Ronaldo Fenômeno e Ibrahimovic no banco dele, quem vai jogar é ele. E ainda se não bastasse, pra somar mais ainda esse tipo de situação, o Caleri, ele gostaria de ter um projeto onde o São Paulo apresentasse pra ele ganhar título. Não tem condição de se apresentar isso. É ele que tem que chegar pro São Paulo e falar, eu quero um aumento, mas eu tô te oferecendo aqui, São Paulo, um projeto pra você ganhar título, né? Quem contrata o Messi, não tá pedindo o Messi pro Messi chegar e ele bater no time e falar, eu quero ganhar título. Não, é o contrário, o time contrata o Messi pro Messi ganhar o título. Então se o São Paulo renovar com o Caleri, é pro Caleri ganhar o título. É pro Caleri apresentar pra gente um projeto de futebol que ele consegue se adaptar. Agora, ser jogador é ganhar 1 milhão por mês e não poder ser cobrado, então tá muito fácil ser jogador hoje em dia. O ponto é, tem um jogador na equipe de base do São Paulo chamado Gustavo Santana. Esse rapaz, ele foi centroavante, fez gols agora aí, destaque na última copinha, a última Taça São Paulo de futebol júnior. E o contrato dele, contrato não, mas pela idade dele, acaba a trajetória dele na equipe de base, porque ele já atingiu a idade para subir. Aqui no time profissional ele não subiu. O São Paulo conta hoje com o Caleri e com o André Silva. Ele não tá contando ainda com o Rian Francisco porque ele tá recuperando da contusão.
contusão. E o Calleri não conta também hoje com o Paulinho, porque ele está recuperando da contusão. Então os centroavantes que estão ali no São Paulo, ano passado o São Paulo tinha o Calleri, o André Silva e o Rian jogando. Os três jogando. Aí ele teve também a contratação do Juan Dineno, que veio para ser um quarto centroavante. O São Paulo ano passado, com o Rui Costa, considerava que tinha que ter 4 centroavantes trazendo o Juan Dineno. Agora, ele tem Calleri, André Silva e só. E aí não traz o Gustavo Santana. Isso é muito bizarro. O Gustavo Santana é um cara alto, forte. E ele tem a questão de ser um centroavante saudável, um centroavante que não tá bichado. Você olha pro André Silva, né? Dá até um constrangimento de você criticar. Por quê? Porque ele tá ruim? Não, porque ele não tem condição de jogar. O André Silva, a gente sabe que ele joga muito mais do que o que ele tá fazendo aí. Quando ele chegou no São Paulo, ele chegou 1000 vezes melhor. O problema é, o André Silva tá em condições, porque a bola bate nele e aquilo parece um Deus nos acuda. É muito complicado. Então o menino aí, o Gustavo Santana, ele tá disponível. É só o Roger Machado trazer. O Roger disse que iria usar a equipe de base e não tá conseguindo utilizar. E no jogo passado, que ele ganha do Juventude, ele tira o Luca. Tirou o Luca, sacou do time pra colocar o Cauli. E aí deu problema. O próprio Cauli mesmo é uma coisa assim bizarra, né? O Cauli chegou no São Paulo. O Cauli ele chega no São Paulo por causa das ausências, dos buracos que ficaram com as saídas de Michel Araújo, Rodrigo Nestor e do Oscar também. O Oscar não teve jeito, ele se aposentou, zoou, beleza. O São Paulo até tentou substituir jogadores na meia, mas não conseguiu com o Oscar. Agora, a verdade é que o Lucas Moura tá machucado, voltando aqui agora. Aliás, o Lucas Moura volta, depois eu vou falar bastante sobre isso, mas é uma volta que já tá na transição e ele vai voltar a jogar, talvez não no fim de semana agora, já no próximo. E aí muda bastante ali o jeitão do São Paulo jogar e pode até ajudar Roger Machado, ou vai ajudar impreterivelmente o Dorival quando ele voltar e tal. O ponto é, o Lucas Moura também tá pra vazar do São Paulo. O próprio Lucas Moura está pra sair do São Paulo. Major League Soccer para jogar com o jogador Sun, aquele oriental que ele tem amizade desde o Tottenham, já está no Los Angeles, lá dos Estados Unidos, e aí agora esse Los Angeles seria o time para levar o Lucas Moura para fazer uma releitura desse Lucas e Son, que vão jogar juntos e são amigos de Tottenham. Então sim, Lucas Moura está com um pé e meio fora do São Paulo. Assim como é a realidade que o Dorival está chegando, a realidade também que o Lucas Moura está saindo do tricolor paulista. Isso não tem o que discutir muito. Agora, quando nós olhamos para a questão da meia do São Paulo, o Cauê ele chega e ele não tá barato. Esse é o ponto. O São Paulo vendeu o Rodrigo Nestor por 40 milhões de reais. O São Paulo pegou ali, a princípio, 10 milhões, né? Teria 30 para receber, aí teve o rolo com o Ferrarese, porque o São Paulo tinha comprado o Ferrarese do Grupo City, não do Bahia, mas do Grupo City, e o Grupo City é dono do Bahia. Então o São Paulo tinha que receber mais 30 do Bahia. O Bahia falou, como é que é? Você me deve tipo 23, eu te pago 7. Acabou. E não teve discussão. O São Paulo teve que pagar o Ferrarese muito com o dinheiro do Rodrigo Nestor. Então, basicamente, não ganhou nada. Ele comprou um zagueiro que ele nunca usou de verdade, ele usou um pouquinho. De verdade, nunca usou o Ferrarese, nunca considerou o Ferrarese um titular, talvez de lateral, mas aí também não é considerar, né? Um tapa-buraco, é um improviso, você não pode contar com o Ferrarese lateral. Então nunca usou o cara, pagou uma fortuna. E aí quando você vende o Nestor, que era um jovem meia, campeão de Copa do Brasil com gol decisivo, tinha assistências no seu currículo e ele é vendido jovem ainda, esse cara tinha que custar 100 milhões. Pro São Paulo custou 40, ele ganhou 40. Então é muito pouco, né? Aí quando você pensa, poxa, perdeu o Nestor, não tá bem no Bahia, não vai fazer tanta falta assim, tudo isso é verdade e eu concordo plenamente. Agora, quando também nós temos uma situação onde o São Paulo vendeu o Michel Araújo, ele tinha um futebol bastante esquecível, né? O Michel Araújo, ele tinha um drible muito bom que durava igual o Marlos, durava igual, sei lá, um cara que joga por 30 minutos, vai. O Marlos era 15 minutos, acabava o Marlos. Jogava igual o Messi, em 15 minutos. Passou os 15 minutos, você fala, caramba, Marlos, tá em campo ainda? Acorda aí, patrão. Sabe, tinha que voltar e colocar uma pilha nova nele, não dava mais pra jogar. Ele tinha 15 minutos de bola. E o Michel Araújo, ele me parecia isso. Ele tinha meia hora de futebol, talvez 25 minutos. Ele jogava, você fala,
o cara é habilidosíssimo, o cara dribla muito. Aí ele começa a driblar e pá, e joga pra lá e pra cá, daí a pouco ele, pum, acabou. E outro problema é que ninguém sabe qual que era a posição do Michel Araújo. Ele jogou de lateral esquerdo, como ala, né? Ele jogou de meia, ele jogou de ponta. Então ele era um cara que tinha realmente um drible muito bom. E por que eu tô falando do Michel Araújo? Porque o São Paulo vendeu ele pelo valor que ele pagou no Fluminense, 17 milhões, e mandou pro Bahia. Ou seja, o São Paulo se livrou do Michel Araújo. Ele paga 17 aqui, vende por 17 ali, ele se livrou do cara. Aí o Cauli, que estava perdendo posição pro Michel Araújo muitas vezes, ele passa a ser o cara pro São Paulo. O Cauli, um cara que no Bahia já estava ficando de vez em quando improvisado e muitas vezes no banco. Ele vem pro São Paulo, ele vem sem vontade nenhuma. E isso muito me pega. Você tem um Michel Araújo que cansa, você tinha um Nestor que tremia muitas vezes, você tem um Cauli que ele não cansa e não treme, só que ele também não joga. E o São Paulo, ele tá colocando o Cauli em todos os jogos. O Cauli contra o Curitiba, contra o Juventude agora, ele virou titular do São Paulo na Copa do Brasil. Claro que se tivesse o Ferreirinha, talvez o Ferreirinha estivesse como titular. Mas a verdade é que nesse primeiro momento, o Cauli virou titular na ausência de Lucas Moura e também de Ferreirinha. O Luca perde a posição e o TT nem ganha a posição de jeito nenhum. O Cauli jogando, ele vai bater as metas. E quando ele bater metas, ele vai custar para os cofres do São Paulo aproximadamente 30 milhões de reais. O papo é de 26, 27 milhões de reais para pagar no Cauli. E aí eu pergunto, ter o Cauli no São Paulo é interessante ou é melhor ter um cara igual o Michel Araújo que você sabe que pode render muito pouco, mas aquele pouco é melhor do que o Cauli normal, né? E ainda já era do São Paulo. Para ter que comprar o Cauli é uma coisa assim bastante complicada, não é verdade? Bobadilha voltou para jogar amanhã, tinha tido um problema estomacal, intestinal, sei lá, mas ele já voltou, tá? E o Ferreirinha não voltou. Ferreirinha não vai jogar, Ferreirinha é ausência, Ferreirinha deu problema, então o São Paulo deve ter o Cauli de novo agora jogando contra o Mirassol lá em Campinas com o mando de jogo do São Paulo. São Paulo tem obrigação de ganhar desse Mirassol para se manter ali nas primeiras colocações do Brasileirão, brigando por vaga de Libertadores. É claro que se o Palmeiras perde e o São Paulo ganha, fica 6 pontos de diferença, né? Aí você vai pensar, poxa, dá pra ganhar o título brasileiro? Matematicamente dá, mas é bastante complicado que o Palmeiras tá voando. Agora, se pensar direitinho, o São Paulo tem que ganhar pra ficar entre os líderes e brigar no mínimo, essa vaga de Brasileirão. Cauli então volta, Ferreirinha não, Cauli joga, Ferreirinha não, e quem volta é Bobadilha pra fazer dupla de volantes com o com o Danielzinho. Danielzinho virou o nosso Marcos Antônio, ele foi avançado. Pra jogar com o Luan, fica muito óbvio, né? O desenho tático. Luan, Danielzinho saindo. Agora, quando você tem o Danielzinho mais o Bobadilha, aí o São Paulo pode ficar devendo enquanto marcação, e aí talvez o Luan seja um cara bastante interessante pro São Paulo atual. Mas Bobadilha é seleção paraguaia, é bom jogador e voltou, e vamos comemorar, o Lucas Moura tá voltando. Mas é Gustavo Santana, top, né não? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, ó, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!